um ano afastada da igreja e muitas lutas, muitas. Mas a principal delas foi essa agora. Dia 26 de junho, eu levei meu filho para o HU às 8 horas da manhã. Ele tinha fortes dores abdominais e febre, muita febre. No final da tarde, depois de tentarem de tudo para ceder essa febre, nada acontecia. 5 horas ele dormiu, a febre cedeu, ele acordou às 6h30, eu achei ali naquele momento que eu ia perder meu filho. Ele ficou com os olhos parados na minha frente, eu chamando, ele não respondia, a boca começou a esfumar, as mãos faziam assim, ele estava tendo um começo de convulsão por causa da febre. No sábado de manhã, o meu filho acordou, olhou para mim: "Você conseguiu dormir, mamãe?" "Tirei um pouquinho do seu lado, filho, eu te amo." Eu falei para ele: "Eu também te amo." Ele virou de lado, vomitou 3 pelotas de sangue. Aí eles acabaram internando meu filho no sábado de manhã. Nós subimos para a pediatria, porque até então a gente estava na pediatria de emergência. Meu filho passou bem no sábado, passou bem no domingo. A segunda-feira voltaram as febres, muito forte, 39 graus. Eles fizeram, já tinham feito vários exames lá embaixo na emergência, e eles fizeram novos exames e constatou que os glóbulos brancos do meu filho tinham caído muito, que ele ia ter que ficar no isolamento. Meu sofrimento começou ali, e eu falava com Deus das outras lutas que eu estou passando: "Pai, eu quero passar pelos 3 sozinha, porque eu já fui para a tua casa e saí dela várias vezes, e eu não quero voltar para a tua casa e sair de novo, porque eu sei o que eu estou passando." Quando eu comecei a clamar isso a Deus ali dentro do hospital, eu comecei a falar de Jesus para uma outra pessoa que estava lá, e ela dizia: "Irmã, você tem que voltar para a igreja, porque muitas vidas precisam de você." E o inimigo tentando contrair. Foram feitas 2 tomografias, uma do abdômen, que deu inchaço no fígado, inchaço no baço e vários linfonodos, que são tumores. Não bastando, deu no pescoço. Mas estávamos ali. Eles fizeram um exame, tiveram que sedar o menino, eu vi tudo aquilo, e sofrendo. Eu conheci a mãe da Érica, aliás, a mãe da Rafaela, a Érica, na sexta-feira de manhã. Quando os médicos passaram para dizer para mim: "Mãe, nós teremos que fazer uma biópsia de medula óssea do seu filho, e nós teremos que fazer uma biópsia do fígado, que nós temos que saber o que ele tem, porque até então, depois de 15 dias dentro do hospital, isso já era dia 10, estou resumindo, ninguém falava para mim o que o filho tinha." E essa moça, a Érica, a mãe da Rafaela, na hora do almoço, desesperada, chorando, ela falou: "Ontem o pastor da minha igreja veio aqui, orou pela minha filha e ela foi curada." Eu falei: "Peça para ele orar pelo meu, nem que seja de longe, mas eu quero a cura do meu filho." Eu voltei de volta para o quarto, 2h30 da tarde, o médico dele passou e disse: "Mãe, está confirmado, nós vamos fazer a medula óssea, nós vamos ter que fazer a biópsia, ele vai para o centro cirúrgico." E eu saí. Eu tive que ir no centro resolver os problemas, mas enquanto eu estava fora, o pastor Josias esteve lá. A minha mãe é católica e ela estava com meu filho. Quando eu cheguei 5 horas da tarde, para honra e glória do Senhor, me estava de alta. E quem estava ali do lado dele era minha mãe. Naquele momento ela disse para mim: "Espera que eu vou te contar tudo." Mas o principal, o pastor Josias esteve aqui e orou pelo meu filho. E através da vida do pastor, meu filho foi curado. Aleluia! Glória ao Senhor. Glórias a Deus, Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Ele quer cantar um hino de louvor a Deus. 15 dias no hospital. Jesus Cristo fez o milagre na hora. Hoje eu passei lá orando por um monte de enfermos lá, para a glória de Deus, são curados, viu? Aleluia, Jesus. Esse hino é quando eu estava grávida dele, eu cantei os 9 meses. No dia dele nascer, ele nasceu, eu cantei também, e ele me